Vamos abrir novamente nossas Bíblias no livro de Jó. Capítulo 33. E vamos ler os versos 31 a 33. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Senão, escuta-me, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Os passos que temos dado até aqui, sequentes a esses discursos chamados discursos de desafio de Jó, eles nos trazem até os 4 discursos de Eliú. Pela manhã não localizamos ainda em termos de divisão onde estão esses 4 discursos nos capítulos 32 a 37 do livro de Jó. Então vamos fazê-lo agora. No capítulo 32, verso 6, Eliú inicia o seu primeiro discurso com a expressão, disse Eliú. Em seguida, no capítulo 34, versículo 1, temos a expressão, disse mais Eliú. Então temos um segundo discurso, que abrange todo esse capítulo 34. No versículo 1 do capítulo 35, novamente temos, disse mais Eliú. E iniciamos o terceiro discurso. E finalmente no capítulo 36, verso 1, prosseguiu Eliú e disse, iniciando o quarto discurso, que atinge então todo o capítulo 36 e 37, preparando o caminho para o encontro com Deus. Nós também dissemos que Eliú, ele representa o Espírito Santo. A palavra representa talvez seja melhor que tipifica, porque tipifica poderia nos dar a entender que todas as palavras de Eliú podem ser traduzidas como sendo palavras do Espírito Santo. Mas esse não nos parece ser o caso. Mas quando falamos que Eliú representa o Espírito Santo, então observamos um momento em que Eliú, de alguma maneira, mesmo que pelo tom inadequado, deixou de representar a mente do Senhor de maneira precisa para Jó. Então vamos pensar nessas duas diferenças. Eliú tem a capacidade, pela graça do Senhor, de representar o falar do Espírito Santo. Por outro lado, nós vimos que, além disso, Eliú é aquele que abre o caminho, prepara o caminho para o encontro definitivo, que é o encontro de Jó com Deus. Assim como nós lemos no início do capítulo 33, verso 6. Observe novamente esse verso. 33, versículo 6. Eis que diante de Deus sou como tu és. Também eu sou formado do barro. Lembremos-nos do texto de Provérbios 20, versículo 27, que já citamos. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Queridos irmãos, esse é o maior privilégio de Deus nos ter afeiçoado como nos afeiçoou. Salmo 119, o salmista adora a Deus com essa expressão, se não me engano, no verso 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ou me deram forma. Então ele pede, ensina-me para que eu aprenda os teus decretos, ou tua palavra. Então, o privilégio de Eliú
e o nosso é de podermos ser representantes do falar do Espírito Santo. Por outro lado, o versículo 6 e 7 desse capítulo 33 nos ajudam, porque Eliú diz: diante de Deus eu sou como tu és, também eu sou formado de barro. Ou seja, não há nenhum oráculo infalível de Deus sobre a face da terra. Por isso não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Todos nós somos vulneráveis a que, por um motivo ou outro, ou em um tempo ou outro, nossa alma invada os assuntos do nosso espírito. Então, ao invés de sermos representantes do falar do Espírito Santo, de maneira fidedigna em tudo o que isso significa, o tom, o modo, a quantidade, as palavras, nós então maculamos o falar do Espírito através do nosso espírito, reproduzido então em nossas palavras, porque a nossa alma invade o espírito. Então, para que isso não fique num terreno muito abstrato, embora penso que confiamos que na experiência dos irmãos mais velhos aqui, essa seja uma linguagem muito clara, mas nós iremos buscar colocar isso da forma a mais experimental e prática possível, porque realmente é uma lição de extrema importância. Por quê, queridos irmãos? Quando estudamos os dois discursos centrais de Eliú, discurso 2 e discurso 3, ou capítulo 34 e capítulo 35, a nossa impressão clara é que o espírito de Eliú foi invadido por sua alma. Agora, vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Qual seria o motivo? Possivelmente o motivo seja os últimos versos que lemos no capítulo 31. Volte a ele, por favor. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me. Cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, disse Eliú, porque desejo justificar. Em outras palavras, Eliú está dizendo: argumente comigo agora. Se não, escuta-me, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Bem, Eliú era o mais novo entre todos. Quando, de certa forma, ele instiga Jó a falar, Jó não abre sua boca. Será que Eliú interpretou o silêncio de Jó como provocação? Há um verso, irmãos, extremamente interessante, que poderíamos ir a ele já. Miqueias, capítulo 2. Abra, por favor, sua Bíblia aí. Miqueias, capítulo 2, versículo 7. Veja essas palavras. Miqueias 2, 7. A parte final do versículo. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Então nos parece que através do tom de Eliú, em particular, e também de suas palavras, vamos ver algumas delas, ele macula o falar representativo do Espírito Santo. A sua representação do Espírito Santo é maculada, porque o Espírito Santo e o Espírito do homem devem caminhar juntos, mas o Espírito do homem é vulnerável à maculação daquilo que vem do Espírito de Deus. Então vamos entrar em alguns detalhes mais sobre isso. Vamos usar mais uma figura que penso que nos ajudará. Se nós temos um bolo de aniversário e aquela mosca passa voando por cima, nós tomamos todo cuidado. Nós logo já cobrimos aquele bolo, matamos aquela mosca, porque aquele bolo com aquele glacê branco que o envolve, se aquela pequenina mosca cair ali, nós teremos muitos problemas. Agora, temos duas possibilidades. Ou nós jogamos todo o bolo no lixo, por causa daquela mosca, alguns o fazem. Ou nós tomamos uma boa colher e penetramos a colher no bolo até onde julgarmos necessário.
e tiramos aquela mosca e então podemos comer o bolo. Mas ainda assim, nós já não temos mais aquele lindo bolo. Queridos irmãos, todas as vezes, em qualquer relacionamento, seja ele relacionamento pessoal, em todos os níveis, conjugal, familiar, pais e filhos, irmãos, na vida da igreja, o falar do Senhor através de nós em qualquer instância, um grupo de compartilhar, um irmão compartilhando com outro irmão, até mesmo a pregação da palavra, sempre estamos vulneráveis a que a mosca caia no bolo. O que isso significa? Significa que, em primeiro lugar, podemos ter um espírito inadequado. Há uma ilustração sobre isso, e já voltamos à questão do bolo, muito interessante. Há muitos anos atrás, os jovens aqui, talvez nem saibam disso, havia uma coisa que se chamava telegrama. Quando havia um telefone que você dava quase que corda nele e esperava a telefonista te atender com uma coisa no ouvido assim, para falar com a pessoa na outra cidade. Então, no tempo do telegrama, um pai recebeu o telegrama de um filho que estudava em outra cidade. E o telegrama dizia: pai, ponto, mande dinheiro. Então o pai pegou aquele telegrama, mostrou para sua esposa e disse: olha o seu filho, como ele escreve para o pai: pai, mande dinheiro. A mãe pegou o mesmo telegrama: meu bem, olha o que o teu filho disse: pai, mande dinheiro. O tom faz toda a diferença na nossa comunicação. E também faz toda a diferença quando nós representamos o Espírito Santo. Então, quando nós lemos os discursos de Eliú, nós vamos perceber os discursos centrais 2 e 3, que houve uma mudança no tom da fala de Eliú. E também houve uma mudança nas próprias palavras de Eliú, em um ponto aqui e em um ponto ali. Talvez algumas moscas tenham caído nesse bolo. Isso não significa que o bolo irá para o lixo, mas que nós temos que pegar a nossa colher e retirar dali as moscas. Obviamente não é jogar fora o que está escrito na palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Mas significa que nós vamos aprender o que significa, então, representar o Espírito Santo. E já vamos aos textos do discurso de Eliú agora mesmo. Ainda, se o nosso espírito pode assumir duas condições, porque Provérbios 20 e 27 disse: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, a luz do Senhor é nos dada através do seu bendito Espírito, o Espírito Santo. E onde essa luz resplandece? No nosso espírito, no espírito do homem. E o que ela faz, segundo Provérbios 20 e 27? Esquadrinha as recâmaras da alma. Então, se nós fornecemos vias, cooperando com o Espírito Santo. Lembre-se do que citamos hoje pela manhã, aquela frase de Jonathan Edwards, a respeito de graça eficaz. Porque de Deus nós somos cooperadores. Então, se nós permitimos que a cruz continue a trabalhar em nós, se nós permitimos que o Espírito Santo continue a nos ensinar quais são os seus caminhos, disciplinar-nos, corrigir-nos, trazer luz sobre as recâmaras de nossa alma, seja nos pensamentos que temos, nas palavras que falamos, nas motivações do coração. Esse é o trabalhar de Deus em nós. Então, se nós permitimos, pela misericórdia do Senhor, podemos avançar numa representatividade do Espírito Santo. Mas sempre sabendo, Jó 33, 6 e 7. Eu sou como tu, também sou de barro. Sempre somos vulneráveis a que alguma coisa proveniente de nossa alma macule a representação do Espírito Santo através de nossas vidas. Então, em primeiro lugar, um espírito inadequado. Queridos irmãos, a misericórdia do Senhor e a luz do Senhor tem guardado a todos nós neste assunto. Porque se examinarmos honestamente a nossa vida diante do Senhor, nós vamos perceber quantas moscas já caíram em tantos bolos. Um espírito, conforme Miqueias, de irritação,
no falar e no representar o Senhor, uma palavra antes dela, um pensamento impróprio, pensamento maculado, quando estamos representando o Senhor. E então o pensamento é maculado. Então nós vemos ali um pensamento de soberba, quem sabe, um pensamento de justiça própria, uma expressão de vaidade, às vezes uma expressão de orgulho espiritual, às vezes uma expressão de vanglória. Todas essas coisas. Moscas que caem no bolo. Então, além de um espírito inadequado, pensamentos impróprios. Além de pensamentos impróprios, como consequência, palavras precipitadas, palavras equivocadas. Então, um espírito inadequado, pensamentos impróprios, palavras precipitadas ou até mesmo equivocadas. Isso macula a representatividade do Espírito Santo através de nossas vidas. Irmãos, Deus, um exercício rico, em particular para os irmãos mais novos aqui, não que não seria para os mais velhos. Façam, se assim o Senhor os encorajar. Estude as 11 visitas de Deus a Abraão. E você vai entender, desde Ur até Moriá. Aqui está a primeira, aqui está a última. E entre elas são 9 visitas, registradas em Gênesis 11 a 22. Então, o que Deus fez com Abraão? Salmo 25 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Agora, o propósito de Deus com Abraão estava resumido apenas na intimidade. Abraão foi tão íntimo de Deus que ele é o único homem em toda a Bíblia que é chamado literalmente de o amigo de Deus. Em Crônicas, Isaías e Tiago, o amigo de Deus. Claro que Deus teve outros amigos, mas Abraão é o único que é chamado assim literalmente. Amizade com Deus, intimidade com Deus. Agora, Deus o chamou apenas para esse propósito, esse já é um imenso propósito. Através da intimidade com Deus, Abraão adquiriria capacidade em Deus, pela graça de Deus e pelo trabalhar de Deus. E quanto trabalhar de Deus houve na vida de Abraão? O trabalho da cruz na vida de Abraão. Então, à medida que a cruz trabalhava em Abraão, de visita em visita, onde nós chegamos? Moriá. Moriá significa duas coisas. A palavra em si, escolhido do Senhor e também visível. Ou seja, Abraão foi trabalhado de tal forma por Deus que ele saiu de uma terra de trevas e de pagãos e chegou a Moriá representando Deus, o Pai. Não é impressionante? De duas maneiras, na verdade. Em Gênesis 22, ele representa Deus, o Pai, oferecendo o seu único filho, Isaque, a quem amava. E aquele quadro magnífico de Gênesis 22, que é o quadro da cruz. Como já vimos, nosso irmão, pela manhã, compartilhou rapidamente um pouco sobre isso. Mas não apenas na entrega do seu filho, já que Gálatas 4 há 2 envios. Deus enviou o seu filho para resgatar, esse é Gênesis 22. E Deus enviou o seu Espírito para adotar, para que recebesse a adoção de filhos. Envio do Filho, envio do Espírito. Gálatas 4, de 4 a 6. Os 2 envios estão tipologicamente em Gênesis 22 e Gênesis 24. Em Gênesis 22, Abraão envia o seu filho para o altar. Em Gênesis 24, Abraão envia Eliezer, figura do Espírito Santo, para buscar para o seu filho uma noiva, Rebeca. Deus enviou o seu filho, Deus enviou o Espírito do seu filho. Então, quando nós chegamos a Gênesis 22, e podemos incluir o 24, Abraão está plenamente representando Deus, o Pai. Não é maravilhoso, irmão? Quem era Abraão? Agora, Abraão representa Deus, o Pai, em 2 aspectos. E que aspectos? O envio do Filho e o envio do Espírito Santo. Ou seja, qual é o resultado da intimidade com Deus? Representatividade. Tão importante, queridos irmãos. Assim com Eliú, assim com todos nós. Então Eliú
foi separado pelo Senhor para ser o seu porta-voz. Nós já vimos o texto que se refere a esse fato como Eliú sendo o intercessor, ou Eliú sendo o intérprete. Se houver entre eles um intérprete, e esse é Eliú. Eliú então abre o caminho para Deus, interpretando os caminhos de Deus e preparando Jó para o encontro final. Só que eu sou de barro como tu. Então, nós só podemos fazer uma sugestão que, possivelmente, o espírito de Eliú tenha sido maculado, quando ele de alguma maneira instiga Jó e Jó não responde. Jó era mais velho, Eliú era muito novo e não sabemos por que Jó não responde a Eliú. Mas Eliú pode ter interpretado isso como desprezo. Aliás, é uma palavra que ele menciona no seu discurso. Então, quando nós vamos ao capítulo 34, é onde o segundo discurso se inicia, veja o que nós vamos achar. Vamos ler o verso 4. O que é direito escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e anda em companhia dos que obram a iniquidade? E caminha com homens perversos? Eliú, pela primeira vez, e ele vai fazer de novo no capítulo 35, ele está acusando Jó. Ele está fazendo o que seus 3 amigos já fizeram. E esse, sem dúvida, não é o caminho de Deus para Jó, dos tratos de Deus para com Jó. Pois disse, verso 9, de nada aproveita o homem com prazer-se em Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, ao Todo-Poderoso cometer injustiça. Pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Já falamos que esse princípio é extremamente verdadeiro. Mas os amigos de Jó, os 3, usaram esse fundamento universal o tempo todo e só tropeçaram nele, porque ele não explica os tratamentos de Deus com Jó. E aí está Eliú retomando o mesmo princípio da teologia da retribuição. Mais um ponto. Ainda antes desse ponto, preste atenção. Se você continuar a ler verso 13, verso 14 e muitos outros, você vai ver que Eliú diz coisas maravilhosas. Assim como se você ler os discursos dos 3 amigos de Jó, que já deve ter lido, você vai ver que também eles disseram coisas muito verdadeiras. Mas isso não exclui o fato de que eles estavam encaixotados naquele único princípio da retribuição e ali tentando explicar Deus, explicar os caminhos de Deus. Então, errando de todas as maneiras, e ao final Deus vai dizer que eles não disseram de Deus o que era reto. Então, vamos seguir ainda para o verso 21 desse capítulo, mais um exemplo. Segundo discurso ainda, capítulo 34, verso 21. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que obram a iniquidade. Pois Deus não precisa observar muito tempo o homem, antes de o fazer ir a juízo perante ele. Quebranta os fortes, sem os inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras. De noite os transtorna, e ficam moídos. Sabe o que Jó falou sobre isso? Nós já vimos no capítulo 30, já vamos voltar aí. Já vimos no capítulo 30, verso 17. Jó está no seu discurso de autopiedade. E ele diz, à noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. E aqui Eliú, de alguma maneira, está usando isso e dizendo, ele conhece suas obras e de noite os transtorna e ficam moídos. Ou seja, Eliú usou aquela frase que Jó usou no seu discurso, 30, de autopiedade, e aqui aplica contra ele, dizendo que isso é juízo de Deus. Ele os fere como a perversos, à vista de todos, porque dele se desviaram. Isso é verdade ou não sobre Jó? Não. O testemunho de Deus não foi esse, que Jó havia se desviado do Senhor. Pelo contrário,
O testemunho de Deus é que Jó havia se desviado do mal. Temente a Deus e que se desvia do mal. E não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos. Não, isso não é verdadeiro sobre Jó. Jó estava desesperado para compreender os caminhos de Deus. Atônito, em agonia. E não podia compreendê-los. Mas o problema de Jó não é não querer compreender os caminhos de Deus. Ele queria compreendê-los. E assim fizeram, verso 28, que o clamor do pobre subisse até Deus. O que ele quer dizer com isso? Que Jó oprimiu o pobre? Como ele já se defendeu lá no seu discurso, e Deus diz que é verdadeiro mesmo, e tudo que Jó disse é verdadeiro, como já vimos, íntegro, reto, não é? Mas então Eliú aqui entra no mesmo tom dos 3 amigos de Jó. Fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele quiser aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar? Seja um povo, seja um homem. Muito bom esse versículo 29. Eliú diz coisas muito boas. Mas observe os desvios nesse discurso no que se refere a representar o falar do Espírito Santo para Jó. Olha o verso 34 ainda, desse mesmo capítulo 34. Os homens sensatos dir-me-ão o sábio que me ouve. Jó falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. E agora, verso 36, o que será que Eliú quis dizer com isso? Oxalá fosse Jó provado até o fim. Jó era um miserável, num monte de ruínas. E Eliú dá uma palavra aguda para Jó, nessa frase. Porque ele respondeu como homem de iniquidade. Sabe qual é o texto literal aqui? Jó falou como homem maligno. Verso 27. Pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós com desprezo. Veja aí. Será que Eliú interpretou o silêncio de Jó como desprezo por ele? Por ser novo? Será que Jó achou que esse moço não tinha nada a ensiná-lo? Será que Eliú entendeu assim? E por isso o silêncio de Jó dessa maneira, que Jó não tinha nada a ensiná-lo, que Eliú era só um jovem que não compreendia nada sobre nada? Entre nós com desprezo, bate ele as palmas e multiplica suas palavras contra Deus. Então aqui ele termina seu segundo discurso. E já começa o terceiro. Vamos a ele. Capítulo 35. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta. Escute a resposta de Eliú. A ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê. Contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se és justo, que lhe dás? Ou que recebe ele, Deus, da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dar proveito só ao filho do homem. Essas palavras são razoáveis, irmãos, mas elas expõem um Deus impassível. Isso não é verdade sobre Deus. A justiça que o homem pratica sobre a terra não traz benefício apenas a ele. Desde Adão, o primeiro homem, Deus está buscando representatividade na terra. Deus está buscando um testemunho na terra. Então o que Eliú disse é parcialmente verdadeiro. Versos 4 a 8 em particular. Preste atenção então nesses detalhes. Deus não é impassível. E quando ele diz, olha para o céu, olha para as nuvens, se você peca, se você não peca, se você faz isso, se você não faz aquilo, nada muda no céu. É claro, nosso Deus é um Deus imutável, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Mas sim, tudo que os homens fazem na terra interessa a Deus, em particular os seus filhos, que ele os chamou para serem seu testemunho. Então, Eliú dá um tom de um Deus impassível. Veja o verso 12, ainda desse capítulo. Clamam, porém, ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Então Eliú está sugerindo que Jó é um arrogante.
só gritos vazios Deus não ouvirá. Também ele está dizendo que Jó deu gritos vazios. Mas quando lemos seus discursos, nós não vemos gritos vazios. Nós vemos gritos desesperados por alguém que não encontrava Deus e que queria Deus na sua tribuna, como já vimos. Nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Isso não é verdade. O Todo-Poderoso atentou para cada palavra de Jó. E aquela prata, como já falamos, estava no crisol. O fogo de Deus estava ali e as impurezas estavam vindo à tona. Verso 14. Ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Ótima palavra. Isso mesmo. A causa de Jó estava diante de Deus. Deus conhecia cada item. Deus sabia exatamente o tempo em que ele iria encontrar Jó no redemoinho. Portanto, espera nele, muito bom, porque Jó estava com essa dificuldade. Ele estava em profunda aflição. Queria uma resposta imediata. Então nós vemos uma alma que invadiu o espírito. E Eliú perdeu nesse ponto a capacidade de representar perfeitamente a mente de Deus, o falar de Deus. Nós vemos um texto pela manhã, em Coríntios 2, 1 Coríntios 2, e não sei se chegamos a esse versículo. Mas se você voltar lá, acho que seria bom abrirmos, antes de iniciarmos aqui já o capítulo 36, para avançarmos. Volte, por favor, na Epístola de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Nós lemos de 9 a 14. E nós vimos que aquilo que está oculto em Deus, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e em coração humano jamais penetrou, Deus revela pelo Espírito Santo, verso 10. 1 Coríntios 2:10. Aí ele vai dizer que ninguém sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está. Assim também coisas de Deus, ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não do mundo, está aí no verso 12. Agora veja o 13. Disto o quê? Das coisas que por Deus nos foram dadas gratuitamente. Esses tesouros inesgotáveis da graça de Deus em Cristo, que Paulo chama em Efésios 3:8. As riquezas insondáveis de Cristo. Então ele vai dizer, olha, recebemos o Espírito Santo porque ele é o intérprete. É ele que nos desvenda as riquezas insondáveis da graça de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Bom, veja a sequência no verso 14. Verso 13 ainda. Disto falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Então, irmãos, por isso colocamos espírito inadequado, pensamentos impróprios, maculados de alguma maneira, e então palavras precipitadas, palavras equivocadas, palavras de sabedoria humana, conceitos, ideias, filosofias. Por um lado, por outro lado, um espírito soberbo, um orgulho, uma busca de glória, muita mosca para cair nesse bolo. Então Paulo vai dizer, falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Agora, atente para essa frase, verso 13. Mas ensinadas pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. É um verso curioso esse. E carece de um exame dedicado. A conclusão que tenho chegado, quero repartir com os irmãos, faça o seu estudo, exame pessoal, é a seguinte. O que Paulo quis dizer aí foi, as palavras do Espírito, elas são para nós tão inatingíveis, que nós carecemos de que as verdades espirituais, por serem tão altas, tão sublimes, tão ricas, tão profundas, elas tenham uma vestimenta adequada para expressar a realidade do que elas são. Então, o que Paulo expressa aqui é mais ou menos assim. Nós aprendemos a expor verdades espirituais com palavras espirituais. São palavras que, por causa da misericórdia de Deus e do trabalhar do Espírito Santo no vaso, elas têm a capacidade de refletir a verdade espiritual. É isso que ele chama de conferir coisas espirituais com espirituais. Traduzir a verdade espiritual em palavras espirituais.
Irmãos, esse é um grande desafio. E nós só podemos avançar nele em um caminho, o caminho da cruz, o caminho do crisol. Se o Senhor não estiver trazendo as impurezas de nossa vida e alma à superfície e tratando com seu fogo, nunca seremos capazes. Até porque nós não temos essas palavras. Nós as aprendemos na escola de Cristo. Como dizia tão estimado servo do Senhor, Austin Sparks, a escola de Cristo. Ali nós aprendemos a vestir as verdades espirituais com palavras adequadas, palavras espirituais. Graças ao Senhor por isso, graças ao Senhor por esse trabalho de graça, da sua misericórdia nas nossas vidas. Vamos ainda então ao último discurso de Eliú, capítulo 36. Graças a Deus, porque esse vaso de barro, Eliú, lembra-se da linguagem de Paulo também, 1 Coríntios 4, 7. Temos este tesouro, mas em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E ele usou exatamente essa expressão, como nós vimos lá no capítulo 33. Eu sou como tu, diante de Deus sou como tu és. Também eu sou formado do barro. Este é o problema, entre aspas, do vaso. A fragilidade do vaso, a debilidade do vaso, a necessidade que o vaso tem de ser adequado à visão. Todos os profetas de Deus do Velho Testamento passaram por essa experiência, queridos irmãos. Quando Deus chama Ezequiel, o que você acha? E pede para Ezequiel dormir 300 e tantos dias, se não me engano, de um lado do seu corpo. E dormir mais 90 dias, me parece, do outro lado do seu corpo. A cozinhar a sua comida sobre fezes humanas. Ezequiel achou aquilo tão horrível que ele pediu ao Senhor, de alguma maneira, que tivesse misericórdia dele. Então Deus concedeu que ele acendesse o fogo com fezes de animal para cozinhar a sua comida. O que será que Deus quer fazer com Ezequiel? Ezequiel precisava ser um mensageiro com a mensagem encarnada nele. Como dizia em seus escritos o Atmani, o princípio da obra de Deus é o verbo se faz carne e habita entre nós. Compreende o que isso significa? Se a palavra de Deus, a visão espiritual, não for incorporada no vaso, o vaso é inútil. Se a mensagem espiritual não for incorporada no mensageiro, o mensageiro é inútil. Então os profetas não eram apenas porta-vozes de Deus. Eram pessoas nas quais a mensagem se encarnou. Jeremias disse, achadas tuas palavras eu as comi. Palavra encarnada. Então, temos esse tesouro em vasos de barro. Se não há progresso no trabalho da cruz em nós, a palavra não poderá se tornar carne, no que se refere ao nosso serviço. Então, irmãos, quão importante é o assunto do caminho da cruz trabalhar em nós. Quão gentil e preciso é Deus em trabalhar a cruz nas nossas vidas. E lembre-se o que é trabalhar a cruz. É nos dar sua palavra, viva, eficaz e penetrante, diante da qual nós temos que dizer sim. Porque se nós dissermos não, ela ficará latente. Se dissermos sim, ela penetrará em nós. A palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi acolhida, misturada, acompanhada com a fé naqueles que a ouviram. Já vimos isso pela manhã. E também a providência de Deus. Se Deus arranja as circunstâncias e nós damos coices nos aguilhões, então as circunstâncias não farão nada nas nossas vidas. Nós vamos sofrer 40 anos e vamos nos tornar piores do que nós começamos. Porque nós não ajoelhamos e beijamos a mão que trata conosco. Fala, Senhor, teu servo ouve. Compreendamos isso, irmãos. Capítulo 36, então, o quarto e último discurso de Eliú, abrange 2 capítulos. E vamos então a eles diretamente. Capítulo 36. Prosseguiu Eliú e disse, e esse é então o último discurso de Eliú. Verso 2 do capítulo 36. Mais um pouco de paciência
e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Sabe, irmão, não consigo ler esse versículo sem deixar de perceber a mudança de tom. Agora sim, agora Eliú mudou o tom. Antes ele estava ferindo com Jó, até mesmo acusando Jó, usando aquela linguagem que nós já vimos ser usada pelos amigos de Jó. Mas agora, ele como que retoma a sua condição sóbria no Espírito de Deus. E ele fala com Jó, mais um pouco de paciência. Não parece o mesmo Eliú do capítulo anterior. E eu te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Sabe como Darby traduz essa frase? Eu lhe mostrarei que ainda tenho palavras de Deus. Que interessante. Quando olhamos os capítulos anteriores, nós vimos o quão rude Eliú foi. Mas agora, um pouco de paciência eu te mostrarei. Ainda tenho palavras de Deus. De longe trarei o meu conhecimento, e ao meu Criador atribuirei justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Mudou mesmo o tom do capítulo anterior para esse. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do perverso, mas faz justiça aos, não diz justos, justiça aos justos, mas diz que faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Mas o que nós lemos no capítulo anterior foi que se peca, se não peca, se faz isso ou se faz aquilo, o céu não muda, como se o céu fosse impassível. Não é? Mudou muito a linguagem de Eliú. Dos justos, ele não tira os seus olhos. Antes, com os reis no trono, os assenta para sempre e são exaltados. Olha o contraste, vamos parar aqui um pouquinho nesse verso 7. Olha o contraste com o que ele falou no capítulo 34, 25. Vá de novo ali. Ele conhece, pois, suas obras. De noite os transtorna e ficam moídos. Os fere como a perversos, à vista de todos. Porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos. E assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus. E este ouviu o lamento dos aflitos. Agora, verso 7. Dos justos não tira os seus olhos. Antes com os reis no trono os assenta. Para sempre e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, agora o registro exato do que Jó estava passando. Era o justo amarrado com cordas de aflição. O que os seus amigos achavam? Era um ímpio amarrado com cordas de aflição. E era um ímpio tão ímpio que não reconhecia a sua impiedade. Assim eles terminaram a terceira série de discursos, os amigos de Jó. E o que Eliú diz é exatamente o contrário. Se esse justo, verso 7, de quem Deus não tira os olhos, antes a intenção de Deus, o propósito de Deus é que ele se assente com os reis no trono. E assim eles assenta para sempre e são exaltados. Se esses justos estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões. Irmãos, que linguagem! Eliú é o primeiro e o único desses 4 conselheiros de Jó, chamemos assim, que fala sobre a aflição de justo. Os 3 amigos de Jó não conseguem compreender a aflição de justo, só a aflição de ímpio. Mas Eliú diz que quando Deus usa aflição no justo, ele usa para lhes fazer ver suas obras, as obras de Deus e as obras dele. E também as suas transgressões, transgressões do justo. Eliú tem a ideia de que Jó foi colocado no cadinho de barro, de alguma maneira. De alguma maneira ele o compreende. Verso 9 ainda, e aí está a palavra-chave que já temos enfatizado. Olha ela aí novamente. E que, veja, é o justo, não é o ímpio. Verso 7, os justos. Ele lhes faz ver suas obras, as suas transgressões, e que se houveram, ou se comportaram,
com soberba. Está aí. Esse era o caso exato de Jó. Jó tinha aquilo que falamos como um espelho diante dele. Eu sou justo e como aprecio minha justiça. Eu sou puro e como aprecio minha pureza. Eu sou íntegro e como louvo a minha integridade. E assim por diante. Então, houveram-se com soberba. Verso 10. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução. Quando? Quando ele amarra os justos com cordas de aflição, conforme o versículo 8. Então ele lhes abre os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Irmãos, que linda linguagem. Eliú está falando da conversão do justo. Para os amigos de Jó só havia conversão de ímpio. Eliú está pregando a conversão do justo, das suas transgressões, da sua soberba. E é isso que Deus está fazendo com Jó, a conversão do justo. Verso 11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade. Louvado seja o Senhor. Ainda que a situação de Jó não estivesse mudado externamente, o que nós temos no capítulo 42 é um Jó completamente diferente. Ele poderia continuar leproso e no monte da ruína, mas era o novo Jó, que poderia falar as palavras de Paulo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, na abundância ou na escassez, na honra ou na humilhação. Então, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias, graças ao Senhor. Porém, se não ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Como já comentamos em outra instância passada, uma vida desperdiçada. Porque o Senhor usou as cordas de aflição, mas o ouvido do justo não se abriu. Não ouviu o Senhor. Os ímpios, 13, de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus não clamam por socorro. Esse não era Jó. Então Eliú refletiu exatamente. Jó clamava por socorro, agrilhoado por Deus, mas como justo, como ele está falando lá desde o verso 7. E quanto aos ímpios, no verso 13, ele diz que amontoam para si ira, são agrilhoados por Deus e não clamam por socorro. Perdem a vida na mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Agora, esse verso 15, irmãos, uma pérola no discurso de Eliú. Veja, ao aflito livra, Deus livra, claro, por meio da sua aflição. E aí eu sei que deve ter na mão dos irmãos alguma versão que diz livra, aliás, por meio da sua aflição, perdão. A versão que eu estou lendo, revista atualizada, por meio da sua aflição. Muito provavelmente os irmãos tenham na mão versões que dizem: ao aflito Deus livra da sua aflição. Essa não é a tradução precisa. Quero citar para os irmãos 5 traduções, além da que eu li. King James, traduzida, é claro: livra o pobre na aflição. Tradução ESV, English Standard Version: livra o aflito por sua aflição. Por sua aflição, não da sua aflição. A versão NLT, no Language Translation: mas por meio do sofrimento, ele resgata os que sofrem. Veja a ideia do por meio de, sempre. A versão de Young, tão conhecida: ele livra o aflito na aflição. E finalmente a versão de Darby: ele livra o aflito na sua aflição. Então, o que esse versículo 15 está dizendo não é que Deus tira o justo aflito da aflição. É que Deus salva o justo aflito na aflição. E isso é o que diz a sequência do verso, parte B, do verso 15. Porque é pela opressão que Deus vai fazer o quê com o seu justo? Vai abrir seus ouvidos. Que maravilha, irmãos. Como já citamos mais de uma vez aqui aquela frase: sofrimento é um trombone de Deus.
para despertar o ouvido do mundo surdo. Isso é verdadeiro até mesmo para o mundo, nós sabemos. Muito mais, apesar de que o mundo não aprende nada com sofrimento, né? Mas os ouvidos são despertados. Para nós cristãos, essa é a escola de Cristo. Verso 16. Assim também, procura tirar-te das fauces, das gargantas da angústia, para um lugar espaçoso, em que não há aperto. E as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Aqui precisamos parar um pouco. Vamos ao Salmo 66, para vermos essa mesmíssima linguagem de uma maneira tão maravilhosa nesse Salmo 66. Vamos repetir o verso que lemos em Jó, 36:16. Procura, assim, também procura tirar-te das fauces da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto. Salmo 66, verso 10. Pois tu, ó Deus, não o inimigo, não as circunstâncias, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos. Está aí uma palavra importante para nós, porque nós estamos falando desse crisol já tem umas 3 reuniões. Jó está no crisol de Deus. Assim como a prata e o ouro, na linguagem de Provérbios. O crisol prova a prata e o forno ouro. Então lá está Jó no cadinho de Deus. Então Deus, tu nos acrisolaste, como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha. Queridos irmãos, o salmista, autor desse salmo, não sabemos quem, ele expressa algo que Jó não sabia, que Deus nos deixa cair na armadilha. Nem os 3 amigos de Jó sabiam. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, e então nós temos esse maravilhoso término. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Foi essa expressão que nós vemos em Jó 36, versículo 16. Agora, qual é o termo aqui mais literal para lugar espaçoso? Não, claro que essa linguagem esteja inadequada, ela está correta, segundo os eruditos. Mas há uma outra palavra que talvez seja bom colocarmos aqui. A ideia aqui é um lugar riquíssimo. Quando Deus acrisolou seu povo, quando Deus os deixou cair na armadilha, oprimiu suas costas, fez com que os homens cavalgassem sobre sua cabeça, passaram pelo fogo, passaram pela água, qual é o propósito de Deus? Levá-los para um lugar riquíssimo, espaçoso. Amados irmãos, o que nos constrange, o que nos faz viver em aperto, como temos dito, é o nosso ego. Na medida em que Deus encontra lugar para trabalhar essa fera dentro de nós, então nós encontramos lugares espaçosos em Deus. Quando Lutero estava sendo perseguido e procurado para ser morto pelas hostes papais, perguntaram a ele se ele não tinha medo dessas hostes papais. Ele disse: eu não temo o Papa e todas as suas hostes. O que eu temo é o Papa maior de meu coração, que é o meu próprio ego. Então, esse foi o trabalhar de Deus em Jó, através da aflição. Voltemos lá para o verso 17, de Jó 36, seguindo o texto. Mas tu te enches do juízo do perverso. Será que Eliú aqui foi duro demais com Jó? Examine esse termo e você vai ver. O juízo do perverso é aquele juízo que é aplicado sobre o perverso, que simplesmente significa punição. Um juízo que não tem fim, um juízo que não tem propósito. E Jó achava que esse juízo sobre ele era um juízo sem propósito. Aliás, era um juízo completamente injusto, como vimos, né?
Então Eliú está dizendo, você se enche do juízo do perverso, um juízo que não leva a lugar nenhum, senão a punição. Esse era o pensamento de Jó. Mas essa não é a interpretação de Eliú. Eliú está dizendo, sobre você, Jó, não está o juízo do perverso, sobre você está o juízo do justo. As cordas de aflição. Por isso, o juízo e a justiça te alcançarão. Verso 18. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer. Você vê que conselho precioso para Jó, na condição que Jó estava? E nem te desvie a grande quantia do resgate. Versículo também que parece difícil aí à primeira vista, talvez seja mesmo. Então, examinando outros textos, outras traduções, e os eruditos nos ajudam com os originais, veja o que está escrito nesse versículo. De novo, verso 18. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer e não sejas levado pela tua suficiência. Ou não te desvie a grande quantia do resgate. Não se deixe levar pela tua suficiência. É uma outra palavra para dizer, Jó, não se glorie em você mesmo. Nem no que você é, nem no que você tem, nem no que você tinha. Não se deixe levar pela sua suficiência. O que Paulo tem a nos dizer sobre isso? Você se lembra? 2 Coríntios 3:5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quantas lições, irmãos, nós teremos que passar para aprendermos que toda a suficiência vem de Deus. Dizer isso palavras é muito simples, mas quantas lições teremos que passar? Quantas vezes a espevitadeira terá que atuar em nossas vidas? Quantas fontes de sustento de nossas almas Deus terá que cortar? Sejam elas fontes emocionais, sejam elas fontes psicológicas, sejam elas fontes materiais, para que nós aprendamos que todas as nossas fontes estão nele. Então, esse é o propósito de Deus. Agora, quão tendentes somos a confiar até mesmo nas coisas espirituais que temos recebido da parte do Senhor. Se nós temos, de alguma maneira, alcançado pela misericórdia de Deus algo de Deus, nossa tendência imediata é confiar no depósito que temos ou confiar na experiência que temos. Se o Espírito Santo não vivificar o depósito que Ele tem feito em nós, e se Ele não puder soprar sobre a experiência que temos tido com Ele, continuamos sendo inúteis. Um depósito e uma experiência sem valor, a não ser que o Espírito Santo sopre de novo. Porque toda a nossa suficiência vem de Deus que nos habilitou. A suficiência de Paulo não eram suas experiências, não era o depósito que ele tinha do Senhor. A suficiência de Paulo era a sua dependência do Senhor. Então, não sejas levado pela tua suficiência. Verso 18. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços para que te vejas livre da tua angústia? Não suspires pela noite em que povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade. Pois isso preferes à tua miséria. Porque Jó estava buscando se justificar o tempo todo a ponto de acusar Deus. Então Eliú diz, cuidado, guarda-te. Verso 22. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. E aqui temos mais uma dessas pérolas dos discursos de Eliú. É essa pergunta. São duas perguntas, aliás. A primeira, quem é mestre como ele? Não é uma pergunta maravilhosa? Irmãos, quando nós olhamos esse quadro desse homem nesse estado, quem é mestre como ele? Para conduzir Jó onde Deus o conduziu. A segunda pergunta, veja o verso 23. Quem lhe prescreveu o seu caminho? Tratando o homem a seu tempo, a seu modo, pelos seus caminhos. Deus. Ou quem pode lhe dizer, praticaste a injustiça?
Então, acho que até aí podemos ir com essa primeira parte do discurso de Eliú. Nós vamos seguir, para que não tenhamos necessidade de 2 sessões e nos dispersarmos. Nós só temos mais o capítulo 37 e mais alguns minutos, e nós concluímos todo o discurso de Jó, pela misericórdia do Senhor. Capítulo 36, ainda, queridos irmãos, quando ele vai terminando, diz assim: Eliú está seguindo com seu discurso, a partir do verso 24, que não lemos. Ele vai falar da majestade, da grandeza de Deus, só para termos o contexto. No verso 32 ele vai dizer: ele enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele. Dele, que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Sobre isto treme também o meu coração e salta do seu lugar. Vamos parar aqui um pouco. Nós vamos seguir agora lendo versículos até o verso 24, todo o capítulo. Mas nós precisamos ver um quadro aí, penso eu, muito claro. Parece que enquanto Eliú estava terminando o seu discurso para Jó, uma tempestade começa no deserto. Segundo um erudito, a terra de Uz, onde o livro começa, havia na terra de Uz um homem chamado Jó. A terra de Uz se localiza entre Damasco, Síria, norte de Israel, Damasco e Eufrates, no Iraque. Então hoje abrangeria a faixa de terra da Arábia Saudita e essa parte de terra do Iraque até o Eufrates. Arábia Saudita e uma parte do Iraque. Então bem ao norte da terra de Israel. Também deserto. Então enquanto Eliú aparentemente discursava para Jó, uma tempestade começa. Agora, uma tempestade no deserto tem 2 características. Normalmente, ela é muito violenta. Por quê? Porque a evaporação, o calor do deserto faz com que a sedimentação das nuvens seja muito grande. Muito calor subindo. Então, as nuvens que se formam são muito densas. Segunda característica, rápida, porque é uma tempestade. Não há montanhas, não há nada para reter essas nuvens. Então, aquelas tempestades violentas e que passam rápido. Esse é o quadro de Jó 37. Parece que Eliú está discursando em meio à tempestade. E ele vê 2 cenas. Ele vê as nuvens escuras, relâmpagos, trovões, e a tempestade começa, e nós vamos ver como o capítulo termina. Ele diz: de longe vem o áureo esplendor. Já comentei aqui, num dos dias, que nosso querido irmão Stephen Kong escreve um lindo comentário sobre Jó. E ele o intitulou O Esplendor dos Seus Caminhos. Possivelmente essa expressão que ele usou para intitular seu livro tenha sido tirada de Jó 37, nós vamos ver. Quando Eliú diz: de longe vem o áureo esplendor, porque Deus está cercado de tremenda majestade. Então ele inicia o capítulo 37 com uma tempestade. E ele termina o capítulo 37 com áureo esplendor. E então, no meio desse capítulo, no conteúdo desse capítulo, o que nós temos? Nós temos um quadro magnífico de Deus. Ele vai mostrar para Jó que esse Deus que dardeja com os relâmpagos da sua mão, tempestade, é aquele que tem em vista um áureo esplendor. E é isso que Jó vai encontrar a partir do capítulo 38. Quando Deus de um redemoinho começa a falar com Jó. Então a vida de Jó vai entrar num áureo esplendor. Então vamos seguir esses versículos. Capítulo 37. Olha o verso 2. Dai ouvidos ao trovão de Deus. Muito estranho Eliú falar isso se não estivesse chovendo, você não acha? Dai ouvidos ao trovão de Deus. Aqui começa a tempestade. No verso 2, estrondo que sai da sua boca, ele o solta por debaixo de todos os céus, e o seu relâmpago até aos confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz. Ele está falando do relâmpago e do trovão, né? Troveja com o estrondo da sua majestade. E já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos.
Porque ele diz à neve: cai sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Vamos parar aqui um pouco, só por um momento. Abra o Salmo 29, por favor. Veja a linguagem desse salmo quanto a esse dai ouvidos ao trovão de Deus, de Jó 37, 2. Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Queridos irmãos, nós já falamos que essa expressão Deus da glória, ou glória de Deus, é redundante. Porque Deus é glória. E glória é Deus. Significa que quando Deus troveja com a sua voz, o que Ele está buscando fazer em nós? Obter a sua glória. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Jó disse que essas muitas águas o cobriam até a sua cabeça. E o Salmo vai dizer, Ele está acima das muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor abate soberbos, quebra cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças. A voz do Senhor é frutífera. Desnuda os bosques. A voz do Senhor despe os nossos corações, nossas almas diante dele. Desnuda bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. E o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Não é um salmo maravilhoso? Então, quando nós voltamos a Jó 37, veja essa linguagem aí. Verso 7. Assim, quando Deus diz à chuva e ao aguaceiro, sede fortes, Ele torna inativas as mãos de todos os homens. Quando o Senhor está lidando com as cordas particulares de aflições que Ele coloca sobre nossas vidas, Ele vai tornar inativas as nossas mãos. Para que nós aprendamos que toda nossa suficiência vem de Deus. Para que nós conheçamos quem é o nosso provedor. Assim torna Ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dEle. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens. Está vendo? Densas nuvens. Nuvens que espargem os relâmpagos. Ouça agora esses dois próximos versos, que maravilhosos. Então elas, segundo o rumo que Ele dá. Oh, irmãos, quem rege essas nuvens tormentosas sobre nossas vidas é o Senhor. Ele dá rumo a cada uma delas em nossas vidas. Se espalham para uma e para outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordenara. Que maravilhoso! Nosso soberano Senhor, usando cada densa nuvem em nossas vidas, para fazer o que Ele as ordenou. Sobre a redondeza da terra. E tudo isso
faz ele vir com um duplo propósito. Olha aí, para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer ele a sua misericórdia. Só Deus pode agir dessa maneira. Inclina, Jó, os teus ouvidos a isto. Para e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera? Não é uma grande pergunta? Mais uma das pérolas de Eliú. Como Deus as opera? E como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens? As nuvens para a disciplina ou as nuvens para a misericórdia, Jó? Você tem notícia do equilíbrio delas? E das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Que descanso nossas almas encontram aí. Que segurança, irmãos. Que faz aquecer as tuas vestes. Quando há calma sobre a terra por causa do vento sul. Ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido. Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. Contar-lhe alguém o que tenho dito? Seria isso desejar o homem ser devorado. Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. E agora a tempestade está terminando. E ele o diz: do norte vem o áureo esplendor. Pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam soberbos, sábios. Queridos irmãos, aqui termina então o discurso de Eliú, o último discurso, o trabalho da tempestade na vida de Jó. E o capítulo 38, a intervenção de Deus. Depois disto, Deus de um redemoinho respondeu a Jó. Então, amanhã pela manhã e na sessão da noite, que o Senhor nos ajude para nós estudarmos os dois discursos de Deus. E finalmente o que ele fez com Jó, colocando, digamos agora, diretamente, se assim podemos dizer, as suas mãos nesse barro. E falando palavras para Jó profundamente penetrantes, que levaram Jó à condição que ele deveria ter estado tempos antes. Mas que no que concerne ao trabalho de Deus em sua vida, ele realmente não poderia alcançar. Deus foi preparando o caminho. As crises, os 3 amigos, 7 dias e 7 noites ao seu lado, aquela espada que foi penetrando lentamente na vida de Jó, e Jó começa seus questionamentos, e aqueles 3 amigos vão aprofundando essa espada ainda mais, e Jó vai agonizando e desesperando, e Deus vai chegando ao seu maçarico mais próximo, e as impurezas vão vindo à superfície, então Eliú vem abrir o caminho, e Deus vai encontrar Jó, e terminar o assunto, e virar o seu cativeiro. Graças ao Senhor, por obra tão magistral em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, reverentemente, oferecemos nossas vidas a Ti nessa noite mais uma vez, te pedindo, Senhor, que nos receba renovadamente em Teu altar. Não queremos retirar o nosso corpo daí. Apresentamos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. E pedimos ao Senhor também que não retenhas Tua mão de nossas vidas. Ah, Senhor, guarda-nos, guarda-nos. Guarda-nos de murmuração, guarda-nos de inquietações,
Guarda-nos de questionamentos inúteis e desnecessários. Guarda o nosso coração para não pecarmos contra Ti. Ó Senhor, mantém Tua mão de misericórdia e Tua mão disciplinar sobre nossas vidas. Nossa vida passa como a sombra. Em vão nos inquietamos. Amontoamos tesouros e não sabemos quem os levará. Tu és, Senhor, a nossa esperança. Continue falando ao nosso coração e nos ensinando. Faze-nos ver Tua face e ouvir Tua voz. Despe-nos, Senhor, e purifica-nos de impurezas do nosso coração. Trata com a soberba, com a vontade própria, com a justiça própria. Senhor, queremos ser mensageiros que encarnam Tua mensagem. Queremos ser vasos que encarnam a visão. Queremos ser depósitos das riquezas insondáveis de Cristo. Por isso, Senhor, queima em nós aquilo que não é Teu, por Tua misericórdia. Obrigado por Tua mão de mestre. Quem é mestre como Tu? Bendito seja Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, Te adoramos. Amém.